Olá, treinandos. Esse é o curso da NR10, curso básico de segurança em instalações e serviços com eletricidade, módulo 1, unidade 2. Riscos em instalações e serviços com eletricidade. O objetivo nesta unidade é falar sobre os riscos em instalações e serviços com eletricidade, mais precisamente sobre os choques elétricos, as queimaduras, o arco elétrico e os campos eletromagnéticos. Falaremos sobre os tipos, como acontecem, motivos e consequências. Começar pelo choque elétrico. O choque elétrico é um estímulo rápido no corpo humano ocasionado pela passagem da corrente elétrica. Para que ocorra a circulação da corrente elétrica, é necessário que exista uma diferença de potencial capaz de vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo humano. Isso significa que para que exista choque, é necessário que exista corrente. O choque elétrico pode se manifestar de três formas distintas: eletricidade estática, eletricidade dinâmica e descargas atmosféricas ou arcos elétricos. O choque elétrico por eletricidade estática se dá através de um dispositivo que armazena energia, ou seja, um capacitor. A eletricidade estática não pode ser desprezada, pois é uma das causas de incêndio em indústrias, bem como em postos de abastecimento de veículos, como vamos poder ver aqui no vídeo a seguir. Aqui ocorre o fenômeno da adesão entre as mãos da moça e o casaco, promovendo o desequilíbrio de cargas no momento da separação dos mesmos. Esse desequilíbrio de cargas é de onde a eletricidade estática vem. Ao entrar em contato com vapor de gasolina, ocorre um incêndio. O choque elétrico por eletricidade dinâmica ocorre quando acontece o contato com um elemento energizado. Pode ser causado pela tensão de toque ou tensão de passo. A tensão de toque ocorre quando existe uma diferença de potencial entre os membros inferiores e superiores do indivíduo, como ilustra a figura. Aqui podemos ver aqui membros inferiores e superiores, criando a diferença de potencial. A tensão de passo é a diferença de potencial entre os membros inferiores quando da queda ao solo de um condutor ou uma descarga atmosférica. Aqui na figura podemos ver esta situação. Um condutor ao solo gera zonas. Estando na mesma zona, não existiria diferença de potencial. Ao se deslocar e passar para a próxima zona, estando um pé ainda na primeira, cria-se uma diferença de potencial, originando o choque, é, como podemos ver aqui na figura. Um pé numa zona, outro pé noutra zona, criando a diferença de potencial. As descargas atmosféricas são advindas da acumulação de cargas estáticas no espaço circundante. São instantâneas e gravíssimas, geralmente fulminantes. Aqui temos a ilustração de uma descarga atmosférica.
Como consequência dos choques elétricos, temos convulsões, contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas, podendo levar a óbito, como efeito indireto, as quedas e batidas, etc. O gráfico a seguir mostra as zonas tempo corrente em corrente alternada, 50 a 60 Hz. Aqui temos a primeira zona, zona 1, habitualmente nenhum efeito danoso. Independentemente do tempo, nenhum efeito danoso é sentido. Note aqui, independentemente do tempo. Já aqui na zona 2, habitualmente nenhum efeito patofisiológico perigoso. Aqui podemos notar que o tempo passa a ter influência sobre o efeito. Dependendo do valor do tempo, poderemos passar para a zona 2, para a zona 3, 4 ou 5. Aqui temos a zona 3. Habitualmente nenhum risco de fibrilação. Note como vai ficando diferente as zonas. Deixa de ser uma reta, passa a ter uma curva. Aqui na zona 4, fibrilação possível e probabilidade 50%. Na zona 5, risco de fibrilação, probabilidade superior a 50%. Isso daqui são gráficos, é o gráfico apresentado na NBR 6533. A fibrilação ventricular é a contração desritimada do coração, não possibilitando desta forma a circulação do sangue pelo corpo. Resulta na falta de oxigênio dos tecidos do corpo e no cérebro. Neste caso, deverá ser feito o uso de um aparelho conhecido como desfibrilador. Também poderá ocorrer a contração do músculo, o que poderá levar a pessoa a involuntariamente chocar-se com alguma superfície, sofrendo assim contusões ou mesmo uma queda, quando a vítima estiver em um plano elevado. Uma grande parcela dos acidentes por choque elétrico conduz a lesões provenientes de batidas e quedas. Aqui temos uma tabela mostrando os valores da corrente elétrica, efeitos sobre o corpo humano e possibilidade de salvamento. Entre 0,1 e 1 mA, primeiras percepções sensoriais, não tenho nenhum problema. Entre 0,5 e 10 mA, sensação de agarramento, ligeira paralisia muscular, sem problemas. A partir de 10 mA, início da tetanização, poderá haver problemas. Entre 9 e 23 mA, faixa de agarramento das mãos para os homens, salvamento através de respiração artificial. Entre 6 e 14 mA, faixa de agarramento das mãos para as mulheres, salvamento através de respiração artificial. Entre 10 e 30 mA, nenhum perigo se houver interrupção de contato em 5 segundos, salvamento através de respiração artificial. A partir de 20 mA, já começo a sentir fortes contrações musculares e sintomas de falta de ar, salvamento também por respiração artificial. Entre 70 e 100 mA, ocorrerá parada cardíaca, início da fibrilação e ataque cardíaco, salvamento por respiração artificial. Entre 30 e 500 mA, tétano, parada respiratória e fibrilação e ataque cardíaco, salvamento muito difícil. Entre 500 mA e 1 A, asfixia imediata e traumas cardíacos permanentes, salvamento muito difícil. Entre 2 a 3 A, queimaduras, parada cardíaca e asfixia imediata, resultando em morte, salvamento quase impossível. Então esta foi a tabela com os valores da corrente elétrica, efeitos sobre o corpo e possibilidade de salvamento. Quais são os fatores determinantes para a gravidade do choque elétrico? Temos o percurso da corrente, característica da corrente elétrica e resistência elétrica do corpo humano. Como percurso da corrente, podemos ver aqui nessa imagem alguns dos possíveis percursos para a corrente elétrica através do corpo humano. Perceba que alguns
A corrente passa através do coração. Aqui cabeça-pé, mão-pé, mão-mão, cabeça-mão e pé-pé. Note que na maioria aqui a corrente passa através do coração. Temos também outro fator determinante para a gravidade do choque elétrico, que é a característica da corrente elétrica. Temos a corrente contínua, CC. As intensidades de corrente deverão ser mais elevadas para ocasionar as sensações do choque elétrico, a fibrilação ventricular e a morte. No caso da fibrilação ventricular, esta só poderá se a corrente contínua for aplicada durante um instante curto e específico do ciclo cardíaco. Então, essa é a corrente contínua. Corrente alternada. As frequências entre 20 e 100 Hz são as que oferecem maior risco, especialmente a de 60 Hz, usada no sistema de fornecimento de energia elétrica, são especialmente perigosas, uma vez que elas se situam próximas à frequência na qual a possibilidade de ocorrência da fibrilação ventricular é maior. Então essa é a corrente alternada, CA. Aqui temos uma tabela mostrando a diferença de sensações para pessoas do sexo masculino e feminino. Temos aqui o limiar de percepção para homens e mulheres com a corrente elétrica em mA a 60 Hz. 1,1 mA é o limiar de percepção para homens, 0,7 para mulheres. Um choque não doloroso, sem perda do controle muscular, para homens 1,8, para mulheres 1,2. Um choque doloroso, limiar de largar, 16 mA para homens, 10,5 mA para mulheres. Um choque doloroso e graves contrações musculares, com dificuldade de respiração, 23 mA para homens e 15 mA para mulheres. Também temos outro fator determinante para a gravidade do choque elétrico, que é a resistência do corpo humano. A resistência está situada entre 100.000 e 600.000 ohms, quando a pele encontra-se seca e não apresenta cortes, e a variação apresentada é em função da sua espessura. Quando úmida, este valor de resistência diminui. Vale lembrar também que a parte interna do corpo apresenta uma resistência inferior à pele, medindo valores normalmente entre 300 e 500 ohms. Aqui temos um exemplo. Considerando um contato feito em um ponto energizado do circuito elétrico, que apresenta o valor de tensão de 120 volts, em condições de pele seca, de acordo com a fórmula, corrente é igual a tensão sobre resistência, temos que a corrente é igual a 120 volts dividido por 400.000 ohms, condições de pele seca. Vai dar um total de 0,3 mA. Em condições de pele úmida, temos que a corrente é igual a tensão, 120 volts, dividido por 15.000 ohms. Note a diferença. Condições de pele seca, 400.000 ohms. Condições de pele úmida, 15.000 ohms. Note a diferença de resistência. E note também que, de acordo com a fórmula, ela é inversamente proporcional à corrente. Em condições de pele úmida, vou ter uma corrente de 8 mA. Note que é bastante diferente das condições de pele seca, 0,3 mA. Como causas determinantes, aqui temos alguns meios através dos quais são criadas condições para que uma pessoa venha a sofrer um choque elétrico. Uma das causas mais comuns desse acidente é o contato com condutores aéreos energizados. Deve-se tomar cuidado também ao desligar o primário de transformadores, nos quais se pretende executar algum serviço. O risco que se corre é que do lado do secundário pode ter sido ligado algum aparelho, o que poderá induzir no primário uma tensão elevadíssima. Daí a importância de, se ao desligar os condutores do primário de um transformador, estes serem aterrados. Outra causa comum de acidentes de origem elétrica é através de falhas na isolação
elétrica. A circulação de corrente em um condutor gera pontos de calor, o que compromete a sua isolação. Também podemos ter, com a absorção de umidade, o que a resistência isolante do material diminua. Outro problema é através da oxidação atribuída à presença do oxigênio, ozônio ou outros oxidantes na atmosfera. Também temos a radiação ultravioleta, que tem a capacidade de degradar as propriedades do isolamento. Ácidos, lubrificantes e sais também degradam a isolação dos materiais. As grandes causas dos danos mecânicos ao isolamento elétrico são abrasões, cortes, flexões e torções do recobrimento dos condutores. Roedores e insetos também comem os materiais orgânicos de que são constituídos os isolamentos elétricos, comprometendo a isolação dos condutores. Fungos também degradam o isolamento. Altas tensões podem dar origem a arcos elétricos ou efeito corona, os quais criam buracos na isolação ou degradação química. E o vácuo também pode comprometer a isolação. Então, com isso, terminamos sobre choque elétrico. Vamos falar agora sobre queimaduras. Em relação a queimaduras por efeito térmico, aquelas causadas por eletricidade são geralmente menos dolorosas, pois a passagem da corrente pode destruir as terminações nervosas. Não significa, porém, que seja menos perigosas, pois ela tende a progredir em profundidade, mesmo depois de desfeito o contato elétrico ou a descarga. A passagem de corrente elétrica através de um condutor cria o chamado efeito Joule, ou seja, uma certa quantidade de energia elétrica é transformada em calor. Essa energia varia de acordo com a resistência que o corpo oferece à passagem da corrente elétrica, com a intensidade da corrente e com o tempo de exposição. As queimaduras por eletricidade se manifestam das seguintes formas: por contato, quando se toca uma superfície condutora energizada; por arco elétrico, que tem uma temperatura extremamente alta, provocando queimaduras de segundo ou terceiro grau; e por vapor metálico, na fusão de um elo fusível ou condutor, a emissão de vapores e derramamento de materiais derretidos, podendo atingir as pessoas localizadas nas proximidades. Aqui temos algumas imagens de acidentes provocando queimaduras. Queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau. Em módulos a seguir, mais à frente, falaremos melhor sobre queimaduras. Vamos falar agora sobre arco elétrico. O arco elétrico, ou arco voltaico, é produzido pela passagem da corrente elétrica pelo ar ou outro meio isolante. São eventos de curta duração e extremamente quentes. Sua temperatura pode alcançar 20.000 graus Celsius. Essa temperatura vai variar de acordo de literatura para literatura. O arco elétrico pode ter várias origens, destacando-se os raios provenientes da atmosfera, mau contato entre conexões e falhas operacionais. Aqui tem um vídeo onde podemos ver um arco elétrico produzido durante a abertura em uma subestação. E com isso, agora temos aqui um gráfico mostrando o número de acidentados com arco elétrico por instalação em equipamento do CEP. Compreende entre o ano de 2000 e o ano de 2011. Note que a maioria dos acidentes com arco elétrico está no medidor e na rede aérea, fazendo um revezamento aqui em número de acidentados. O maior número de acidentados. Destacando-se o ano de 2004, onde tivemos um pico de 24 acidentados com arco elétrico em medidor.
No ano de 2011, tivemos 7 acidentados por arco elétrico na rede aérea, enquanto 4 foram em medidor, 3 em subestação, 1 em rede subterrânea e 2 em outros. Esse daqui é um gráfico fornecido pela Fundação COGE. Falaremos agora sobre campos eletromagnéticos. Dois campos são gerados pela passagem da corrente elétrica por meios condutores, um elétrico e um magnético. Esse é o princípio da indução magnética, que é o mesmo princípio do transformador. O campo eletromagnético, CEM, está presente em inúmeras atividades humanas, tais como trabalhos com circuitos ou linhas energizadas, solda elétrica, utilização de telefonia celular e fornos de micro-ondas. Na imagem temos uma máquina de solda elétrica. Cuidados especiais devem ser tomados por trabalhadores ou pessoas que possuam em seu corpo aparelhos eletrônicos, tais como marca-passo, aparelhos auditivos, entre outros, pois seu funcionamento pode ser comprometido na presença de campos eletromagnéticos intensos. Então lembre-se, a passagem de uma corrente induz a formação de um campo eletromagnético, que por sua vez pode induzir a formação de uma corrente. Princípio do transformador. Com isso, finalizamos a aula de riscos em instalações e serviços com eletricidade.